Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Vamos fazer hoje um resumo da lição de terça e quarta. Ontem, infelizmente, não deu para fazer o estudo, mas hoje vamos fazer com grande importância, né? O tema de hoje, irmãos, de ontem, foi o banquete de Belsazar. Esse banquete foi um banquete totalmente inapropriado para a situação. Belsazar sabia que ao redor do seu palácio, da cidade de Babilônia, estava o exército medo-persa com Ciro ali. Então ele, com grande arrogância, fez uso dos metais, no sentido de que todos os utensílios de ouro que estavam no templo de Nabucodonosor, que ele colocou em dedicação ao seu Deus, ele fez pior. Ele pegou aqueles utensílios, pegou os vasos de ouro e começou a beber, colocar bebida alcoólica e tomar e se embriagar. Irmãos, me chama muito a atenção. Naquele momento de festa, de glutonaria, de bebedices e de muita promiscuidade, há um historiador chamado Heródoto, que eu tenho quase certeza que quando Rodrigo Silva faz menção a essa festa, eu acredito que ele fala desse historiador, embora ele não cite a fonte. Inclusive eu comprei até duas obras dele para ver se tem algo falando sobre essa questão. Dizendo que naquela festa, o que você imaginasse de promiscuidade ali existia. E provavelmente, dentro desse documento, relata-se que ali existia necrofilia, sexo com mortos, zoofilia, sexo com animais, e todo tipo de perversidade moral. E aquela festa, aquela arrogância, ele pegou os vasos e começou a beber, e começou a se embriagar, e começou a mostrar, isso aqui é o meu Deus, sabe, dando ênfase de que o Deus de Israel, de fato, tinha sido derrotado. Ali foi a cabeça de ouro, que foi representado pelo sonho de Nabucodonosor, que acabou perdendo agora a sua cabeça, ou seja, o reinado da Babilônia, ali foi o seu último momento, e ele de fato pereceu, nunca mais voltou a se levantar. A gente vai falar um pouco sobre isso na Babilônia espiritual que vai vir. Portanto, naquele momento, irmãos, vem uma escrita na parede, uma mão entra, estava todo mundo na festa, nas orgias e tudo de moral acontecendo ali, vem uma mão e escreve na parede. Ele olha aquelas mãos de fogo e vê aquilo sendo escrito. E ao ver ser escrito, ele chama os astrólogos. Irmãos, aquilo trouxe para Belsazar um grande impacto. A Bíblia fala que ele relaxou seus lombos, as suas pernas batiam-se uma na outra, demonstrando grande tensão e pânico. Ninguém conseguiu decifrar o que significa. Daniel vai até lá e é chamado por uma mulher, acreditando ser a rainha-mãe, provavelmente Amites, a esposa de Nabucodonosor, que já estava morta, da qual ela tinha grande experiência sobre Daniel e a sua vida. Então, irmãos, elas pedem para chamar Daniel. Você nota que Belsazar não tinha como seus conselheiros a Daniel, mas outras pessoas, todos os seus, foram ali chamados. No caso de que Nabucodonosor colocou Daniel como um dos seus conselheiros, colocou como um daqueles que seriam chefes de fato, né? Posteriormente, ao ter ele decifrado o sonho, não colocando, só para ficar claro aqui, né? Confundindo com Ciro, né? Que na verdade foi Dario que colocou ele como um desses maiorais. Mas Daniel, ele era um dos conselheiros. Daniel era um dos sábios da Babilônia. E o Belsazar não se importou com ele. Mas a rainha mãe chega ali e chama. Quando ela chama, Daniel entra. Agora ele estava disposto e precisava ouvir o que Daniel tinha a dizer. Irmãos, aquelas expressões mene, mene, tekel, parsim, significa mene, quer dizer conta. E a expressão tekel quer dizer pesado. E o farsim ou passim quer dizer dividido. Nessas três palavras que Daniel decifrou, ele então formulou uma frase. Pesado, contado foi os teus dias. Pesado foste na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Então, conta, peso, divisões. Nessas três palavras, nessas quatro palavras, Daniel formulou uma frase. E era a frase de juízo que Belsazar ouviu. Interessante que ele até chegou a escrever o seguinte, olha, aquele que conseguir decifrar isso aqui, eu vou colocar como terceiro. Isso por quê, irmãos? Só para a gente entender. Ele colocou como terceiro porque nem ele era o primeiro, ele era o segundo. O seu pai, Nabonido, não estava ali presente. E ele, por ser esposa de Nitocris, que provavelmente era mãe de Belsazar, Nitocris era filha, diz alguns historiadores,
estudiosos relatam que Nitocris era filha de Nabucodonosor. Então, Belsazar era neto de Nabucodonosor por parte de mãe. Quando o texto fala assim, e Nabucodonosor, teu pai, aí ele está dizendo, Nabucodonosor, o teu antecessor, ou teu ascendente, aquele que veio de antes de você. Belsazar tomou conhecimento daquela situação. Aqui a lição chega a descrever que a própria Nitocris, né, na lição de quinta-feira, perdão, de quarta-feira, que é de hoje, fala que ela era uma rainha antiga, concordando com aquilo que eu estou lhe dizendo, esposa de Nabonido, que era pai de Belsazar, e ela foi a responsável por colocar ali diante dele um rio, né, e fazer com que o fluxo do rio Eufrates ficasse sempre passando pelos muros da Babilônia. Diante daquela situação, irmãos, eles se achavam totalmente seguros. Ninguém vai poder entrar aqui. Há quem diga que os muros da Babilônia davam para andar em cima dele 3 bigas de carro, ou seja, 3 carroças com cavalos, uma ao lado da outra. Imagina-se a largura que tinha isso. Porém, o próprio Belsazar, com a sua arrogância, diante de tudo aquilo, voltando ao assunto da escrita na parede, ele chama Daniel para decifrar. Irmãos, Daniel, antes de dizer aquilo, ele conta a história de Nabucodonosor. E quando chega no verso 22, ele fala assim, você sabia, Belsazar, de tudo isso, e ainda assim você não honrou a sua vida diante de Deus, não se humilhou diante da sua arrogância, sabendo que você só respira por conta dele. Você só tem a sua vida porque Deus a permite que você viva. Belsazar, irmãos, foi morto naquela mesma noite por Ciro, que estava ali afora. Todos foram mortos. Daniel foi retirado, salvo, e foi levado para ser conselheiro do reino Medo-Persa. Sabe o que a gente entende aqui? Esse secamento do rio Eufrates tem muito a ver com o secamento que vai acontecer. Assim como o rio Eufrates trazia suprimento para aquele povo, o Eufrates espiritual traz suprimento fantasioso para muitas pessoas que acreditam em lideranças fora da Bíblia. E esse secamento vai ser o ponto áureo, que na verdade vai trazer o juízo para com o povo. Eles não quiseram. Jesus chega dizendo, eu sou a água viva. Aquele que beber de mim, aquele que vinha até mim, ficará satisfeito. Ele chegou para falar sobre isso também para a mulher samaritana. Mas ele fala assim, muitos vão tomar uso de águas ou de fontes rotas, águas amargas, que aparentemente parecem saciar e não vão. Irmãos, tem um texto aqui do Grande Conflito, na página 655 e 656, que fala algo de muita ênfase. Será desolada a terra. Esse isolamento acontecerá na volta de Cristo. Pessoas que hoje discordam da palavra de Deus, crendo em ministros, crendo em pastores, levando em consideração aqueles que eles falam além da Bíblia, irmãos, eles ficarão revoltados. Sabe aquilo que se diz assim, olha, biblicamente falando, o sábado é o 7º dia. Não tem como refutar isso. Pode falar o que quer que seja. Não, mas é porque a ressurreição de Cristo foi no domingo. É porque Paulo recebeu a coleta no dia do domingo. Irmãos, nem domingo não está na Bíblia. E essas coisas que acontecem não tornam espiritual o dia de domingo, ou o primeiro dia da semana. Mas Deus chega a dizer, meu santo dia. O dia dele é de fato o 7º dia. E lamentavelmente algumas ovelhas vão aos seus ministros, eles falam, não, isso passou, isso foi coisa do passado, isso é coisa do Antigo Testamento. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A palavra de Deus vencerá para aqueles que com ela se deixarem ser senhor de suas vidas, também alcançarão a vitória. Então eu concluo aqui esse estudo de hoje dizendo o seguinte, faça valer a palavra de Deus. Não tenha dúvida quando a palavra de Deus é enfática como uma doutrina. Peça a Deus a orientação. Senhor, me ilumina a minha mente, porque eu quero te servir com sinceridade. Irmãos, Deus tem prazer em corresponder a essas pessoas, mas não busque auxílio daquelas pessoas que trazem falácias e ilusões de que a Bíblia, na verdade, não está tendo aquela aplicação. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, nunca pode ser substituída. Em Gálatas 1, verso 8, Paulo fala assim, ainda que nós, ou um anjo vindo do céu, venha pregar um evangelho que está além do que vos temos pregado, seja anátema, isto é, seja maldito. Que eu e você façamos valer esta palavra e que o rio Eufrates, ou essa suposta subsistência que dá o mundo hoje, terá fim. Assim como foi no rio Eufrates, lá da Babilônia. Essa Babilônia que se formará pela inimizade e contrariedade com a palavra de Deus será destruída. E em nome de Jesus, aqueles que viverem com a sua palavra em seus corações
não cometerá delito, como Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Que haja de fato na minha e na sua vida rejuvenescimento espiritual e que a gente faça com que a palavra de Deus seja sempre e eternamente lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho, em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Pai Celestial, ajuda-nos a considerarmos a Tua palavra, Senhor, e diante de todos os conselhos que ela nos dá, dá-nos a condição de que, através do Teu Santo e Bom Espírito, possamos ter a iluminação necessária. Tem misericórdia, Senhor, dos pastores que ensinam coisas contrárias à Tua palavra e que as ovelhas possam verdadeiramente buscar aprisco no Senhor. Dá-nos a Tua paz e um bom dia. Te pedimos o perdão dos pecados, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia na sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.